No inverno, que se prolongava como um pesadelo adormecido, a cidade de Serra do Vento parecia respirar com a mesma frieza de um cadáver. As ruas, enroscadas em colinas quebradiças, se curvavam como veias azuis em uma pele pálida. A neblina não era um fenômeno meteorológico, mas uma espécie de tecido que envolvia a cidade em sua própria respiração, filtrando até a luz do sol para torná-la cinza e opressiva. Era ali que vivia Clara, uma arquiteta de 34 anos, com um passado de férias em praia e noites de risadas, agora presa em um apartamento que parecia ter sido construído em cima de um túmulo. O apartamento era o quarto andar de um prédio antigo, com janelas que se abriam para um telhado de telhas quebradas e um vazio que parecia uma ferida na própria estrutura do mundo. Clara chegara ao prédio no final de outubro, atraída por uma oferta de aluguel irrealmente baixa e um contrato que mencionava uma condição especial. O agente imobiliário, um homem de meia-idade com olhos que pareciam ter se apagado ao longo dos anos, dissera algo sobre a história do imóvel com um sorriso que não chegava aos olhos. É um lugar tranquilo, dissera ele, mas seu rosto permanecera imóvel como se estivesse reproduzindo uma frase aprendida. Clara não perguntara mais. Não queria saber. O quarto era o único cômodo do apartamento que não parecia pertencer ao mundo em que ela vivia. Localizado no canto oposto ao quarto de dormir e ao que havia sido definido como sala de estar, o quarto era um recinto de teto baixo e paredes de madeira que rangiam com um som que não parecia ao som de madeira alguma coisa. O ar ali era sempre frio. Não era o frio do inverno, nem o frio de uma geladeira desligada. Era um frio que se sentia nas articulações, nas unhas, no sangue, como se algo estivesse usando o quarto como um filtro para absorver o calor do universo inteiro. No primeiro dia, Clara havia tentado fechar a porta do quarto. Tinha certeza de que ouviu uma risada vinda de dentro, um som baixo e gutural que parecia vir de longe, como se alguém estivesse rindo do fundo de um poço. Mas quando olhou para a porta, esta estava fechada. Não havia fechadura, apenas uma simples alça de metal que se movia com dificuldade quando ela tentava abri-la. A risada, porém, desaparecera. Clara não mencionou o incidente ao seu vizinho, um senhor idoso que dizia ter vivido no prédio por 40 anos e que, ao ouvir falar do quarto, apenas acenou com a cabeça e murmurou algo sobre coisas antigas que não devem ser lembradas. Nos dias seguintes, Clara começou a notar outros detalhes estranhos. As janelas do quarto nunca se abriam completamente, mesmo quando a chave do vento parecia permitir que as demais janelas do apartamento se movessem. O chão era de madeira escura, mas quando ela apontava os dedos para ele, parecia que a madeira estava suada, como se o quarto estivesse transpirando. E sempre que ela tentava passar mais de alguns minutos no quarto, mesmo com a porta fechada, sentia um peso no peito, como se alguém estivesse apertando uma bola de ferro contra o seu estômago. Foi no quarto dia de sua mudança que Clara encontrou o primeiro objeto no quarto. Não era um objeto qualquer, era uma foto desbotada e amarelada pelo tempo, colada com uma fita adesiva desgastada em uma das paredes. A foto mostrava um homem e uma mulher com sorrisos largos e olhos que pareciam ter sido esculpidos com uma tesoura de aço. O homem usava um casaco de couro preto e segurava uma garrafa de whisky. A mulher, de cabelos negros e longos, parecia estar segurando algo ou alguém nos braços. Clara não conseguia dizer se era um bebê ou uma figura com o rosto coberto por um lenço. Abaixo da foto havia uma inscrição escrita à mão em uma caligrafia desigual, antes de tudo ao frio, o frio que não precisa de um inverno. Clara tirou a foto com cuidado, como se estivesse segurando uma bomba. Ela a colocou na bolsa de viagem e saiu do quarto, sentindo o ar quente do apartamento como uma bênção. Mas no momento em que a porta do quarto se fechou atrás dela, o frio voltou com força. Seu corpo tremia, mesmo com os braços abraçados ao peito. Ela não sabia se era o frio do quarto ou o frio que parecia estar dentro dela. No quinto dia, Clara decidiu investigar. Ela não estava mais com medo, ou talvez estivesse com medo de outra coisa. Pegou uma lanterna e um caderno para anotar suas descobertas.
A porta do quarto não se abria facilmente, mas com um empurrão firme ela conseguiu abrir um pouco. O ar dentro era denso, como se estivesse cheio de poeira ou de partículas que não deveriam existir. Ela acendeu a lanterna e apontou o feixe de luz para o chão. O teto estava alto, mas havia uma estranha sensação de que o quarto era mais largo do que parecia. No canto esquerdo da sala, Clara viu um armário antigo, de madeira escura com uma tinta que parecia ter sido aplicada com um pincel de algas. O armário estava fechado, mas a porta tinha um pequeno vão no meio, por onde saía um fio de luz que parecia estar vindo de dentro. Clara aproximou-se, sentindo o ar se tornar ainda mais frio conforme se aproximava. Ela estendeu a mão para tocar a porta do armário, mas parou ao ouvir um som. Não era um som de madeira, mas um som de respiração rápida, ofegante e quase inaudível. Clara recuou, mas o som continuava. Era como se algo estivesse dentro do armário, respirando. Ela tentou fechar a porta, mas a madeira parecia resistir ao toque de suas mãos. Quando ela olhou para o chão, viu que as sombras no quarto estavam se movendo. Não era o movimento de uma luz ou de uma pessoa, era como se as sombras estivessem se rearrumando, formando formas que ela não conseguia identificar. Foi então que ouviu a voz. Não era uma voz humana, mas algo que parecia ter vindo de um lugar muito distante. A voz dizia: "Você não deveria estar aqui." Clara se virou rapidamente, mas o quarto estava vazio. A lanterna tremia em suas mãos, como se tivesse tomado consciência de seu próprio medo. Ela saiu correndo do quarto, fechando a porta com força, mas o frio a acompanhava como uma sombra que não poderia ser afastada. No dia seguinte, Clara decidiu não entrar no quarto. Ela começou a passar mais tempo no apartamento, explorando outros cômodos que, por alguma razão, pareciam mais vivos do que o quarto. O quarto de dormir, por exemplo, tinha uma cama com lençóis de tecido leve e uma janela que dava para uma parte da cidade onde a neblina se dissipava um pouco, revelando uma paisagem de telhados e árvores que pareciam sussurrar entre si. Ela imaginava que os prédios eram personagens de uma história antiga, contando segredos que ninguém mais lembrava. Mas o quarto permanecia. Sua presença era como uma nota de música que não pôde ser tocada, uma ausência que se fazia sentir. Clara começou a notar que, quando passava perto dele, uma sensação de desespero a tomava. Ela pensava em coisas que nunca tinham importância antes, como o cheiro do café da manhã ou a cor do céu ao amanhecer. Mas agora, mesmo essas coisas pareciam leves como o ar do quarto, algo que poderia ser esquecido a qualquer momento. No 9º dia, Clara teve um sonho. Era um sonho estranho, cheio de imagens que não pareciam pertencer a ela. Estava em um quarto semelhante ao quarto do apartamento, mas maior, com paredes que pareciam feitas de gelo. No centro do quarto, havia um homem deitado em uma cama de madeira escura, com os olhos fechados e uma expressão de paz que parecia irreal. Clara se aproximou dele, mas ao tocar seu braço, o homem abriu os olhos e sorriu. Seu rosto era o mesmo da foto que ela encontrara. "Você veio para me resgatar?" perguntou o homem com uma voz suave, mas com um tom de desespero. "Resgatar você de quê?" perguntou Clara. Do frio que não precisa de um inverno." Clara acordou com um nó no estômago e suor frio no corpo. Ela não sabia se o sonho era real ou uma criação de sua mente, mas algo dentro dela sabia que precisava investigar mais o quarto. No 10º dia, Clara decidiu entrar de novo no quarto, mas desta vez com uma determinação que parecia estranha até para ela. Ela pegou uma lanterna mais potente e uma câmera digital para documentar o que encontrasse. O quarto parecia ainda mais frio do que antes, como se o tempo tivesse passado ali de forma diferente. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava aberto. Clara se aproximou hesitante. O interior do armário estava vazio, mas havia um pequeno espelho no fundo, coberto por uma camada de poeira. Ela se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. "Você não deveria estar aqui."
A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 11º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 12º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 13º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 14º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 15º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 16º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse.
O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 17º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 18º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 19º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 20º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 21º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão.
Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 22º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 23º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 24º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 25º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 26º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 27º dia, Clara teve uma visita inesperada.
O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 28º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 29º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 30º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 31º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo.
No 32º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 33º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 34º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 35º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 36º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 37º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho.
Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 38º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 39º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 40º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 41º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 42º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 43º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo.
A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 44º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 45º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 46º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 47º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 48º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão.
Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 49º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 50º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 51º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 52º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 53º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 54º dia, Clara teve uma visita inesperada.
O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 55º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 56º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 57º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 58º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo.
No 59º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 60º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 61º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 62º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 63º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 64º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido.
O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 65º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 66º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 67º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 68º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 69º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 70º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento.
Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus olhos, um brilho que parecia não pertencer a ela. Você não deveria estar aqui. A voz voltou, mas desta vez parecia vir do espelho. Clara se virou, mas o quarto estava vazio. Ela se aproximou do espelho, tentando ver algo que estivesse escondido. O reflexo dela se moveu sozinho, como se estivesse sendo controlado por outra força. Ela tentou tocar o espelho, mas uma força invisível a afastou. Você não tem direito de estar aqui. Clara saiu correndo do quarto, mas ao chegar ao corredor, percebeu que o quarto parecia maior do que antes. O ar estava mais denso, como se o quarto estivesse crescendo. Ela corria pelo corredor, mas o apartamento parecia mais amplo, como se estivesse se expandindo. No 71º dia, Clara decidiu não entrar no quarto novamente. Ela começou a passar mais tempo fora do apartamento, andando pela cidade ou visitando amigos que ainda acreditavam em ela. Mas mesmo assim, o quarto a chamava. Ela sentia um peso no peito sempre que passava perto dele, como se algo estivesse tentando puxá-la de volta para dentro daquela caverna de frio. No 72º dia, Clara teve uma visita inesperada. O vizinho, o senhor idoso que havia vivido no prédio por 40 anos, bateu em sua porta novamente. Ele parecia cansado, como se tivesse percorrido uma longa distância para chegar até ela. Você não deveria estar aqui. Clara olhou para ele com estranheza. O quarto, disse ela, tentando entender o que ele queria dizer. O homem olhou para o chão e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarto não é um lugar, é uma prisão. Clara não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um frio intenso percorrendo suas pernas. O homem saiu sem dizer mais nada, deixando-a com mais perguntas do que respostas. No 73º dia, Clara decidiu investigar o quarto novamente, mas desta vez com uma determinação que parecia insensata. Ela pegou uma lanterna, uma câmera e um caderno para anotar cada detalhe que encontrasse. O quarto estava ainda mais frio do que antes, como se estivesse absorvendo o calor do universo. A porta se abriu com um rangido que ecoou em seus ouvidos como um lamento. Dentro, o armário estava fechado novamente, mas o espelho estava visível. Clara se aproximou e, ao se olhar no espelho, viu que seu rosto estava pálido e suado, mas havia algo estranho em seus OL cirílico S, cirílico O, cirílico Tse, cirílico E, cirílico A, cirílico L, cirílico R e cirílico N. Zing. Epílogo: A prisão do espelho. Aos 73 dias, Clara desistiu de tentar entender. O quarto, que antes era apenas um cômodo vazio e sinistro, agora parecia viver de forma própria, crescendo, se movendo, sussurrando. Ela não dormia mais, não comia. Sua mente era uma tempestade de perguntas sem resposta, de imagens que não pertenciam a ela. No final do dia 73º, o vizinho não apareceu. Nem o senhor idoso, nem ninguém. O silêncio era opressor. Clara, encolhida em seu quarto, olhou para o espelho e viu um reflexo diferente. Seus olhos não eram os seus, eram vazios, brancos, como os olhos de um cadáver. A voz voltou, mas desta vez não era uma advertência, era uma ordem. E agora você é parte da prisão. Clara se levantou, desorientada. O espelho a puxava como se estivesse ligado a uma corda invisível. Ela tentou recuar, mas as paredes do quarto se fechavam como se a estivessem envolvendo. O ar ficou denso, quase palpável. Ela ouviu um som, um gemido baixo, como o de alguém preso em um lugar escuro. E então o espelho se quebrou, mas não com o som de vidro partindo. Foi um som de algo sendo libertado, algo que ela não sabia que carregava dentro de si desde o primeiro dia. Os fragmentos do espelho voaram para os cantos do quarto e Clara viu em cada pedaço um reflexo diferente dela mesma, cada um mais sombrio, mais distante daquela que era. Ela se afastou, mas não havia saída. O quarto se tornou um labirinto de espelhos, cada um refletindo uma versão de si mesma, cada uma mais triste, mais assustada. E então ela ouviu o sussurro do outro lado do espelho, uma voz familiar, mas não era do vizinho.
Era dela própria, ou talvez a de alguém que ela nunca tinha conhecido. Você não pode escapar, você é a prisão agora. Clara fechou os olhos e, no silêncio que se seguiu, ouviu um som de portas se fechando, uma por uma. E, finalmente, o som de algo se apagando, como se uma luz tivesse sido extinta. O quarto ficou em silêncio, e o prédio, de repente, parecia mais quieto também, como se por um instante tivesse respirado aliviado. Ninguém mais viu Clara, ninguém mais ouviu os sussurros. O prédio, no entanto, nunca foi o mesmo depois disso. E às vezes, quando o vento passa pelo corredor, alguns dizem que ouvem um gemido ou talvez um sussurro vindo de um quarto vazio que de alguma forma nunca foi realmente fechado.